Olá, queridos, paz de Jesus. Gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus. A Bíblia nos informa sobre como o povo de Israel avançava nos propósitos de Deus, no livro de Números, em como o povo de Israel conquistava os territórios inimigos. E nesse interstício nós nos deparamos com a história de um homem chamado Balaque. Balaque era rei de Moabe e foi testemunha ocular do que o povo de Israel havia feito com os amorreus. Em razão do que ele viu, ele passou a viver muito atemorizado com aquilo que o exército israelita poderia ou pudesse fazer com o seu povo. A Bíblia nos informa então que Balaque ele envia mensageiros para que buscassem um homem chamado Balaão, considerado um profeta. A Bíblia diz que os mensageiros vão até Balaão, fazem um convite a ele, ele ora ao Senhor. Uma segunda vez, a Bíblia diz que Deus manda ele ir com a obrigação de fazer tudo aquilo que Deus determinasse a ele. Então ele acompanha esses homens sob essa ordem de Deus. Entretanto, é possível perceber que Balaão ele não fica limitado às determinações que Deus fez a ele. Por meio do livro de Números, no capítulo 31, nós percebemos que Balaão ele começa a fazer sugestões, ele começa a sugerir a Balaque que Balaque impusesse comportamentos ao povo dos Moabitas que de alguma forma induzisse o povo de Israel a tropeços. Por meio de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 14, nós concluímos que Balaão começa a ter o hábito de fazer com que o povo dos Moabitas comecem a induzir os israelitas a erro. A Bíblia nos informa então que Balaque ele substitui um exército que iria guerrear com o povo de Israel por um grupo de mulheres. Balaque então ele substitui um exército de soldados prontos a guerrear, um exército pronto a matar, por um grupo de mulheres. A Bíblia diz que quando isso acontece, o povo de Israel que esperava um exército recebe esse grupo de mulheres e em vez de lutar, em vez de guerrear, o povo de Israel, o exército israelita começa a se prostituir, começa a se envolver com essas mulheres e começa a pecar contra Deus. O que eu compreendo com isso, querido, é que às vezes algumas propostas aparentemente boas podem te levar a lugares errados, podem te levar ao fracasso. Algumas propostas que aparentemente seriam ruins, elas te levariam ao sucesso. As propostas precisam ser analisadas não por aquilo que elas podem te oferecer imediatamente, mas elas precisam ser analisadas por meio de onde elas vão te levar em Cristo Jesus. Elas precisam ser analisadas observando para onde elas te levarão em Cristo Jesus. A proposta que seria aparentemente boa, que seriam as mulheres, levou o povo, levou o exército ao fracasso. Mas a proposta que seria difícil, a proposta que seria aparentemente ruim, levaria o povo de Israel à conquista, à vontade do Pai. Tenha cuidado com as propostas, não analise simplesmente por onde ou sob o aspecto daquilo que elas podem te oferecer, mas analise sob o aspecto de onde elas poderão te levar em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.